gente, chega mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está vendo ou ouvindo a gente. Eu, como vocês podem ver, não sou a Yasmin Restum, sou a Luísa Silvestrini, mas estou aqui com o Pedro Doria. Oi, Pedro, tudo bem? Agora a gente vai descobrir, Luísa, se você é mais cruel ou menos cruel que a Yasmin. Eu também estou curiosa para saber, viu? mas eu posso ser bastante cruel, vou te dizer que, enfim... só não te aguento mais, Pedro, né? Eu não aguento mais, imagina você. É segunda a sexta no Central Meio, é agora no ponto de partida, mas tô aqui tomando conta da lojinha da Yasmin. Semana que vem ela tá de volta. E Pedro me disse que eu posso fazer o que eu quiser, é isso? É isso, vamos ver. Então tá, vamos começar. Bom, vou começar pelo nosso ponto de partida de quarta-feira, Pedro, em que você falou sobre aquele post do Donald Trump no Truth Social. E tem uma coisa que me chamou bastante atenção nesse vídeo e que me levou a começar por ele, porque a gente recebeu muitas mensagens dos nossos espectadores trollando um pouco a gente, porque Nossa Senhora do Factual foi muito cruel com você na quarta-feira. Foi. Ela pegou no seu pé pesado. E você falou sobre esse post do Trump que ele tinha feito na segunda-feira, depois da reunião do BRICS. E logo em seguida, ele mandou aquela cartinha para o Brasil com uma tarifa de 50%. Eu te entendo, eu me coloquei no seu lugar, porque na quarta-feira eu estava fora do Central, numas outras missões aqui do meio, Isso. e eu fiquei umas 6 horas sem olhar o noticiário, porque eu estava mergulhada num texto específico sobre saúde e comportamento, numa outra missão aqui para o nosso streaming. Quando eu voltei, o mundo era outro, não é mesmo? E no seu caso, você publicou um vídeo com uma opinião e meia hora depois o mundo era outro. Então eu tenho aqui a mensagem do Vini dizendo: esse vídeo envelheceu 40 anos em 1 hora. O Carlos Augusto Costa dizendo: acho que o Pedro vai ter que complementar esse vídeo com a tarifa de 50%. E o Francisco Bueno Júnior mandando aqui uma mensagem que aí eu acho que a gente pode usar para esquentar, como a gente diz no jargão jornalístico, o vídeo da quarta-feira, que é: o Pedro diz que o bolsonarismo está morrendo, em seguida vem o Trump e bota fogo no parquinho. E agora como é que fica? Deixa eu te falar uma coisa, eu não acho que o vídeo envelheceu mal, tá? Eu geralmente gravo o ponto de partida tipo 1 hora antes dele ir pro ar. Só que nessa quarta-feira em particular, eu não fiz isso porque eu tinha uma viagem para Florianópolis. 1 hora antes do vídeo ir pro ar, eu estaria dentro de um avião. Então eu gravei de manhã. Eu gravei de manhã antes do Central, a gente fez o Central. Eu fui pro aeroporto. Enquanto eu estava voando para Floripa, quando eu cheguei, vivíamos em um outro mundo. Mas a minha tese essencial ali naquele vídeo, e o ponto principal é: o bolsonarismo está morrendo. Cara, Luísa, o bolsonarismo segue morrendo. Isso não mudou. E a minha primeira reação de bate-pronto, quando eu comecei a ver o noticiário, era: não, peraí. Não, pega a Gerdau, por exemplo. A Gerdau, os donos da Gerdau são super bolsonaristas. É um desses negócios, um desses business, né? Você tem Havan, você tem Gerdau, você tem Smart Fit, você tem algumas empresas no Brasil grandes que pertencem a grupos muito de direita, a indivíduos, a pessoas físicas muito de direita, né? No caso da Gerdau, ela montou o seu negócio muito em função de exportação do aço para os Estados Unidos. Eles têm siderúrgicas nos Estados Unidos, têm siderúrgicas no Brasil. Então eles dão um trato inicial no aço aqui no Brasil, mandam para os Estados Unidos, onde o aço é acabado lá, por razões fiscais. Você quebra as pernas de um negócio desse. Entendeu? Porque a matéria-prima que sai do Brasil para ir ser terminada lá nos Estados Unidos, ela paga imposto de importação lá. Se você jogar em 50% as tarifas, você quebra um negócio desses. O agronegócio todo,
Café americano e suco de laranja nos Estados Unidos, que são coisas... Americano bebe café o dia todo, exatamente como brasileiro. E suco de laranja é aquela coisa, você compra... Eu morei uns 3 anos nos Estados Unidos, né? Em períodos diferentes. Café da manhã, você bota uma garrafa de 1 galão. Uhum. É uma garrafa imensa de suco de laranja processado. Não é nem muito bom, não. Mas é o café, ou suco de maçã ou suco de laranja. Esse suco de laranja é quase todo brasileiro. É quase todo brasileiro. Muito da carne que se come nos Estados Unidos é brasileira. O Brasil exporta muita soja para os Estados Unidos. Então, é aquela coisa meio bizarra que os maiores punidos por essa ação que o Eduardo Bolsonaro provocou são os principais eleitores, os principais apoiadores. Em termos de poder financeiro, se você pega aquele pedaço do Brasil que é apoiador do Bolsonaro e é muito rico, é sempre bom lembrar, o Bolsonaro tem muito apoio nas periferias urbanas, não é um candidato dos ricos e tudo mais, mas tem um pedaço rico que é apoiador do bolsonarismo. Eles todos são os mais prejudicados por esse negócio. Então, quando eu vi, meu Deus do céu, esse cara está fazendo lobby, o Eduardo Bolsonaro, né, para punir seus apoiadores. Eu não estou nem entrando no mérito da coisa, que eu acho que a gente vai acabar conversando sobre esse papo de ser patriota e querer punir o Brasil porque o seu pai está sendo julgado. Não vou entrar nem nesse mérito. Mas a impressão que eu tenho é que o movimento bolsonarista atrelado à família Bolsonaro está num momento de decadência, está no seu momento de maior fragilidade, não é só por causa do julgamento, mas é principalmente como é que a gente percebe esse momento de fragilidade. O julgamento está próximo do fim e o Bolsonaro não está agitando as multidões. Pela primeira vez, desde que o movimento bolsonarista chegou ao poder em 2018, a esquerda botou mais gente na rua em São Paulo do que o bolsonarismo. E isso não é porque a esquerda botou uma multidão, não, tá? Segundo os cálculos da USP, puseram 15 mil pessoas na Avenida Paulista. O problema é que 2 semanas antes o bolsonarismo botou 12. Entendeu? Eles estão num momento de fragilidade e a minha impressão segue sendo que eles deram um tiro no pé. Sim, é verdade, eu levantava ali, olha, a gente não sabe se o Steve Bannon, o que eu estava falando naquele ponto de partida, a gente não sabe se o Steve Bannon vai conseguir convencer o Trump de fazer alguma coisa. Conseguiu. Bacana. Não é o tipo da coisa que ajuda eles. Pelo contrário, é o tipo da coisa que piora a posição deles. E vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe nem se o Trump vai de fato cumprir a ameaça, tá? Mas... Bom, então aqui a gente tem a participação do FH Auniese, que diz o seguinte: depois da taxação de Trump, o bolsonarismo tende a acabar mesmo. Que patriota é esse que conspira contra os interesses do Brasil? No Canadá, o trumpismo ajudou a reerguer os liberais. Que é o que a gente estava falando agora, desse discurso patriota. É isso. Sabe, só tem 2 estados da União que exportam mais para os Estados Unidos do que para a China. Todos os estados exportadores do Brasil exportam mais para a China do que para os Estados Unidos. Tem 2 que exportam mais para os Estados Unidos do que para a China. Um deles é o estado de São Paulo. Aí o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo... O Tarcísio está numa situação política muito difícil, tá? Por quê? Porque ele tem que fazer um jogo que é um jogo quase impossível, que é simultaneamente se mostrar bolsonarista e apoiador do Bolsonaro e se mostrar um cara moderado, não radical, tudo mais. Isso é uma dança já super difícil. Não, é um troço que já tende ao impossível mesmo. Mas o problema ele precisa se ele quer ser candidato à presidência, ele precisa dos votos bolsonaristas no primeiro turno. Ele precisa não ser o candidato do bolsonarismo no segundo turno. É uma obra delicada, difícil. Nessas situações, as pessoas cometem erros. Eu olho para aquilo que o Tarcísio falou. O Tarcísio publicou um tweet dizendo que tem que responsabilizar Lula e Alexandre de Moraes. Não.
Quem estava em Washington fazendo lobby para isso acontecer são Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Quem estava enchendo o saco da Casa Branca para que uma medida fosse tomada em nome de Jair Bolsonaro eram Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o STF comete erros, eu acho que tem problemas no STF, eu acho que o governo Lula é um governo medíocre, mas os critérios que Donald Trump vinha estabelecendo até aqui para aumento de tarifação, para essas tarifas absurdas de 50%, os critérios que ele tinha usado até aqui eram critérios de quem tem superávit fiscal em relação aos Estados Unidos. A gente tem déficit fiscal. Ou seja, os Estados Unidos vendem mais para a gente do que a gente vende para os Estados Unidos. A gente compra muita coisa dos Estados Unidos, eles compram menos coisa da gente. Nos critérios econômicos que o próprio Trump estabeleceu, não faz nenhum sentido essa tarifação. E se você lê a carta dele, as pessoas estão falando muito, não, tem que ler a carta inteira e tudo mais. Gente, não tem que ler a carta inteira. A metade final da carta é um copy and paste da mesma carta que o Trump mandou para todos os países, o texto é o mesmo. Ele faz até parecer na carta dele que os Estados Unidos vendem menos para o Brasil do que o Brasil vende para os Estados Unidos, quando é o contrário. Por quê? Porque é uma carta preguiçosa. Eles escreveram 2 parágrafos lá reclamando do Bolsonaro, reclamando do julgamento das Big Techs, e aí deram paste um copia e cola mesmo. No resto da carta que fica um troço meio sem pé nem cabeça. E não é coisa que o Trump pensa. O problema é Bolsonaro e o problema é Big Tech. E o problema do Trump é esse. E apesar do BRICS estar no post de segunda-feira, não está na carta. Não está na carta. E tem mais. Ele não fez nenhuma ação contra os outros países do BRICS agora. Entendeu? Ele não está falando do BRICS. Ele está falando de razões econômicas que não existem e de razões políticas que existem. Ele está incomodado com o julgamento que está acontecendo. E aí, qual é a maneira que ele faz? Ele decide punir a economia brasileira. Ele decide punir empresários que muitos deles são bolsonaristas. Bem, o bolsonarismo que embale o problema que ele criou. Agora, vamos voltar a falar do Tarcísio, porque é claro que você recebeu provocações relacionadas ao Tarcísio, claro, né? O Henrique Carvalho diz, como Pedro Doria quer uma direita limpinha para chamar de sua, kkkk. E o RDSWRJ diz, Tarcísio fala como Bolsonaro, respira como Bolsonaro, vai ao palanque como Bolsonaro, diz que vai anistiar o Bolsonaro, veste o boné do Maga igual o Bolsonaro. Mas aí, se você apontar isso, é porque você é a favor da polarização e está querendo manter o bolsonarismo vivo. Mas o problema é que o Tarcísio não age como Bolsonaro. O Tarcísio não governa como Bolsonaro. Luísa, vamos lá. Existem 2 impulsos quando você vai lidar com política. O impulso fácil é o impulso da paixão, entendeu? 90% das pessoas que lidam com política apaixonadamente. Você tem um lado e o seu lado está sempre certo. E o outro lado está sempre errado. E eu não estou dizendo que tem um problema nisso. É assim tudo quanto é parte do mundo e a maneira... É a maneira que as pessoas que não vivem de política encontram para se relacionar com política. Agora, quem vive de política raramente trabalha com paixão. E eu não estou falando só de analistas, eu estou falando de políticos, inclusive. Políticos são muito pragmáticos. Políticos sabem que precisam, no palanque, insuflar as paixões, porque é assim que mobilizam eleitores, mobilizam militantes, tem um pedaço dos eleitores que vão se tornar militantes, e esses militantes são importantes porque quanto mais militantes você tem, gente apaixonada você tem, mais pessoas você tem espalhadas pelas mesas e pelos bares e pelas reuniões de família e pelos grupos de zap do país, falando do seu nome, levantando o seu nome e defendendo você. Você precisa, como político, insuflar esses militantes. Mas, quando você está com portas fechadas, o que você precisa fazer é outra coisa, você precisa conversar. Você precisa conversar. E aí, uma das dificuldades que o político sempre tem é até que ponto ele consegue insuflar, isso é uma arte,
E os melhores políticos sabem fazer isso bem, os piores fazem isso desastradamente. Mas existe um limite entre você insuflar a militância, insuflar as paixões, e dentro do gabinete, mas sem queimar pontes com as pessoas que você tem que conversar, né? A arte está aí. Tem políticos que fazem isso muito bem. Tem políticos que simplesmente abrem mão de fazer esse tipo de coisa. O Bolsonaro e Trump, esse tipo de político, mais autoritário, antidemocrata, eles abrem mão de fazer isso por completo, porque o raciocínio que eles seguem é o seguinte: se eu conseguir insuflar paixões o suficiente, eu vou ter uma base que me garante eleição e eu não preciso negociar, eu posso tentar me impor. Mas isso é o reflexo do político autoritário, entendeu? Porque o desejo dele é se impor sobre os outros grupos políticos. O político democrata, mesmo que ele consiga fazer multidões, ele compreende que ele nunca deve... porque tem um jogo aí na política que é o seguinte: quando você é um parlamentar, por exemplo, mesmo que você tenha ambição em algum momento de estar no poder executivo, você sabe que a partir do momento que você entra numa carreira política, você vai conviver com aquelas pessoas por 15 anos, por 20 anos, por 30 anos. Você vai precisar lidar com aquelas pessoas todos os dias. Você vai precisar sentar com aquelas pessoas e fazer acordos durante 30 anos. Isso quer dizer que aquelas pessoas precisam confiar em você. E aí não importa muito o que você fala em público, desde que você não esteja queimando pontes. Todo mundo sabe que você tem um papel a desempenhar, insuflando sua militância e tudo mais. Agora, elas precisam ter certeza do seguinte, que quando você sentar ali à mesa, você vai cumprir os acordos que você fizer. Isso é um processo que você constrói durante anos de carreira. Dilma Rousseff confia mais no Tarcísio de Freitas do que Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa que é raramente falada, isso é uma coisa que raramente se observa. A Dilma não sai falando isso por aí, o Tarcísio não sai. Não é bom para o público da Dilma que ela fale isso, não é bom para o público do Tarcísio que ele fale isso, são essas coisas todas, mas construiu-se uma relação ali. O Tarcísio é um cara que trabalhou no governo da Dilma, o Tarcísio é um cara que trabalhou no governo do Temer, o Tarcísio é um cara que trabalhou no governo Bolsonaro, o Tarcísio hoje é governador de São Paulo. Ele é um cara que encontrou no bolsonarismo um bonde que permitiu alavancar ele a um ponto de carreira no qual ele jamais chegaria se não houvesse Bolsonaro. Ele não seria governador de São Paulo se não houvesse Bolsonaro. E ele vê ali a perspectiva, e as pesquisas mostram que ele tem de fato essa chance de chegar à presidência da República disputando contra o Lula. Ou seja, desde 2002 seria o primeiro candidato a vencer o Lula no segundo turno. E ele tem esse cálculo que ele tem que fazer e com o qual ele tem que lidar, que é um cálculo político dificílimo, que eu tenho que parecer bolsonarista para os bolsonaristas e eu tenho que parecer moderado para os moderados. Se você olha para o governo dele de São Paulo, não é um governo bolsonarista. É um governo de um gestor de burocracia. É um governo bastante parecido com muitos outros governos, como a parte dos governos passados do estado de São Paulo. Ele não age como bolsonarista governando. Aí as pessoas vão se virar e falar: mas a maneira como ele age no controle da polícia não é diferente da maior parte dos governos de direita brasileiros. Não é diferente do governo Ronaldo Caiado. E se a gente fosse sincero o suficiente, mesmo com derrite, ele pega mais leve com a PM do que o governo petista na Bahia pega. Então, é brutalidade policial? É uma aposta num tipo de política de segurança pública que não leva a nada? É pura violação de direitos humanos? É uma polícia que persegue gente pobre em detrimento de gente rica? Tudo isso é verdade. É podre o negócio. Isso posto, não é uma coisa bolsonarista. Se alguém acha que isso é bolsonarista, é alguém que está muito distraído e não está prestando atenção em como que se controla a polícia e no tipo de política de segurança pública que esquerda e direita tem no Brasil faz 30, 40 anos. Eu lembro de cobrir bastante São Paulo durante os governos Alckmin, e de fato a segurança pública era sempre uma questão, sempre por todos esses mesmos motivos. Então, no fim das contas,
o que eu estou dizendo aqui? Quando sobe ao palanque, o Tarcísio faz essas papagaiadas todas, bota boné, Make America Great Again, fala de anistia do Bolsonaro, tudo mais. Eu não sei, como é que o Tarcísio vai sair candidato à presidência se ele sair candidato à presidência. A impressão que eu tenho é o seguinte, ele está fazendo um cálculo de que ele tem que se bolsonarizar mais e mais, que ele tem que se mostrar mais e mais fiel ao Bolsonaro. Eu acho que ele cometeu um erro de estratégia política brutal nesse tweet apressado apoiando o Bolsonaro e os americanos contra o Trump. E depois na coletiva, no quebra-queixo lá em São Paulo também, que ele reafirmou isso e cobrou mais uma vez. Eu acho que ele avaliou errado, eu acho que o erro é grotesco, e eu acho que ele está ficando com uma cara cada vez mais de candidato bolsonarista. Eu não me atreveria a dizer que não existe tempo para reverter isso. Eu estou curioso para ver o jogo. Eu sei que um bando de militantes de esquerda vai olhar para tudo isso que eu estou falando e vai falar, age como bolsonarista, fala como bolsonarista, blá, blá. Ele é assim no palanque, ele não é assim no Palácio dos Bandeirantes. É diferente. É contraditório também. É paradoxal também. E é um equilíbrio muito difícil de você fazer, porque, entre outras coisas, as pessoas tendem a prestar muito mais atenção no que os políticos fazem no palanque do que no que fazem no governo. Então, esse troço complexo, essa dança complexa, esse balé complexo que o Tarcísio está tentando fazer, está se tornando cada vez mais difícil. E os bolsonaros não facilitam a vida dele. Não deixam ele ser um apoiador light, que de vez em quando sobe num palanque e depois pode fazer umas declarações mais moderadas em público, que seria o ideal para o Tarcísio, se você pensa ali na cabeça do marqueteiro do Tarcísio. Os bolsonaristas não deixam, ele começa a ficar mais moderado, os bolsonaristas exigem ali, não, tem que se comportar puro sangue. E no momento ele está entregando o bolsonarismo puro sangue no comportamento, nesse comportamento mais explícito, na maneira como fala para os jornalistas, na maneira como se manifesta nas redes sociais, quando ele faz discurso em público. Eu acho que isso vai complicando e dificultando a candidatura dele. Mas tá cedo, vamos ver. Agora, antes da gente começar a gravar aqui, eu estava escrevendo a abertura do Central Meio, que a gente vai fazer daqui a pouco. Aliás, gente, prestigiem o Central Meio, assistam o Central Meio todos os dias, meio-dia 15 às 2. E depois, a qualquer hora, quando você puder assistir, né? Que fica ali, a live disponível para você, enfim. O Central Meio. Eu estava dizendo na abertura que nas redes sociais, essa questão relacionada às tarifas e à soberania do Brasil foi a segunda vitória do governo nas redes sociais num período de um mês, que é uma coisa que desde o início do governo Lula a gente não tinha visto acontecer, né? O governo ganhar duas nas redes, uma seguida da outra, dessa maneira. O que nos leva ao assunto do ponto de partida de segunda-feira, aliás, que foi a primeira vitória do governo nas redes sociais, que a gente também discutiu ao longo das edições do Central, mas aí tem algumas participações em relação a essa briga do governo com o Congresso nas redes, né? O primeiro é o Thiago 84, que diz: ora, até o Pedro nem se importa, não conseguiu passar pano nessa vez. E o Thiago Latari diz: Pedro Doria vestiu até preto para ver a vitória da esquerda, tá de luto. Bem, como você e todo mundo aqui sabem, 90% das minhas camisetas são pretas, né? Então as chances de eu sou daquele tipo... eu nem era assim, não. Foi vídeo na internet que fez isso comigo, que por conta das legendas e porque você tem pouco espaço para legendar no celular, é muito prático se você tiver com uma roupa escura e lisa.
Então, eu me muni, por causa de vídeos na internet, de muitas camisetas azul marinhas e pretas. Eu não estava de luto, porque o governo... É aquele guarda-roupa do Johnny Bravo, né? É meio que isso, Tá. é meio que isso. Sem ter exatamente o temperamento do Johnny Bravo, que eu sei quem é porque minha filha assistia. Eu não sou dessa geração, mas... Bom, então a gente tem aqui a participação do SF Ramalho. Ele diz: e adianta governar refém do Congresso? Não fazer absolutamente nada da agenda progressista? Tem de expor mesmo que eles não estão interessados nos temas importantes do país e agir até como contraponto para melhorar. Esse Congresso só pensa em si. Bem, eu acho que ele não entende bem como funciona a República Brasileira. O presidente não pode fazer muita coisa sem o Congresso, não. Ele precisa que os gastos sejam aprovados pelo Congresso. Me parece que não tá claro para ele esse pedaço. E eu não quero, Luísa, fazer com que isso pareça uma ofensa e tudo mais, porque eu não acho que seja uma questão de ofensa. Eu acho que é uma questão de ingenuidade mesmo. Mas esse é exatamente o discurso que o Bolsonaro passou 4 anos fazendo. Que ele queria governar sem o Congresso, sem o Supremo. Como assim, eu sou presidente e eu não posso fazer o que eu quero? Não pode. Existem 3 poderes que são independentes e que têm o poder, de fato, de interferir nas suas decisões. Tanto o Supremo quanto o Congresso podem interferir nas decisões do presidente da República. E é feito isso, é feito de propósito. Por quê? Porque quando você tem uma república que é uma democracia liberal, você tem, por um lado, um chefe de executivo, que é... Quando a gente está falando de uma república presidencialista, né? Você tem um chefe de executivo que é uma única pessoa escolhida por toda a população. Só que a gente compreende, quando a gente constrói essa república, que é uma democracia liberal, que uma pessoa não representa os desejos de 100% das pessoas da nação. Ela pode ser eleita com metade dos votos. Ela pode até ser eleita no segundo turno com menos de metade dos votos dos brasileiros. Lula foi eleito com uma votação que é uma votação recorde, e ainda assim menos de metade dos brasileiros votaram nele. Não chegou a 50% a votação do Lula. Então, qual o ponto aqui que eu estou querendo fazer? Se por um lado você bota no comando do executivo uma pessoa para governar durante 4 anos, o objetivo não é que ele seja uma voz da maioria que esmague a minoria. Até porque ele sequer representa a maioria. Ele só está na presidência porque mais pessoas votaram nele do que nos outros. Mas isso não quer dizer sequer que a maioria dos brasileiros tenha votado nele, porque a maioria dos brasileiros não votou nele. Então, uma democracia está sempre muito preocupada que, mesmo quando você tem uma corrente majoritária na presidência da República, que essa corrente majoritária não esmague a minoria. E pessoas de esquerda deviam estar particularmente preocupadas com isso, porque elas são minoria no Brasil. Menos de 1/4 dos brasileiros se declaram de esquerda. Então, uma democracia é justamente a garantia de que pessoas que estão em minorias não serão esmagadas, terão seus direitos respeitados tanto quanto os de quaisquer outros cidadãos brasileiros. Então, a gente monta um Congresso Nacional com um objetivo distinto do comando do Executivo. O objetivo de você ter um Congresso é você ter todas as correntes de opinião da sociedade igualmente representadas. Então, se você tem 10% de comunistas, vai ter 10% de comunistas ali no Congresso. Se você tem 20% de liberais, vai ter 20% de liberais no Congresso. Essa, pelo menos, é a ideia em tese. Independentemente de se você pode, de fato, caracterizar ideologicamente cada parlamentar ou não, eles foram eleitos pelo povo brasileiro. E, de certa forma, cada um deles, individualmente, é muito mais representante de um conjunto de ideias do que o próprio presidente. Por quê? Porque eles são eleitos para representar correntes de ideias, não o presidente da República. Ele é eleito para governar. Então é muito bacana. Temos um presidente de esquerda, então vai governar só a esquerda. Não vai aprovar nada. Ele precisa negociar com o Congresso. Ele não tem escolha que não negociar
com o Congresso. A Constituição exige conceitualmente que ele negocie com o Congresso e implementa regras que não permitem que ele possa governar sem o Congresso. Então, eu entendo a vontade vamos governar sem o Congresso. Eu entendo a vontade, dá vontade mesmo quando a gente tem o presidente e não tem o Congresso. Só que não dá, e mesmo que ele não perceba, essa seria a saída autoritária. E Lula tem imensos defeitos. Eu realmente acho que ele tem muitos defeitos e defeitos grandes. Autoritário não é. Tem aqui a mensagem do Renan de Freitas. Se o Pedro diz que o PT não deve investir nesse discurso, é porque o PT deve investir nesse discurso. O cara é totalmente antipetista e já deu sinais de que será Tarcísio da Faria Lima em 2026. O meio que mais pende para a direita é esse aqui. E aí eu já colo na participação dele a participação da Rosane, que diz: as pautas paradas no Congresso. Acabar com os supersalários no funcionalismo público, PEC 54 de 24. Reforma da Previdência dos Militares, PL 4920 de 24. Isenção para quem ganha até 5 mil e diminuição para quem ganha até 7, PL 1087 de 25. Taxação mínima de 10% para quem ganha mais de 1 milhão por ano, PL 1087 de 25. Retirar benefícios fiscais que não fazem sentido. Hoje, total 800 bilhões por ano. E aumento da taxação das bets. Isso são as coisas que ele quer aprovar? São as coisas que estão paradas aqui. Sim, mas as isenções fiscais foram o PT que inventou. Mas para tirar agora depende do Congresso também, né? Super depende do Congresso. Mas o problema de quando você dá esse tipo de isenção fiscal é que você não tira mais. Botar o não tinha gênio que de ter volta dado. na lâmpada. Isso, não tinha que ter dado. Não tinha que ter dado. Porque aí o lobby come solto. E é um lobby com grana. Então, não tinha que ter posto. Não tinha que ter posto. Foi um erro grotesco de gente que acha que você tem que ficar dando ajudinha para empresário. Entendeu? A esquerda brasileira adora ajudar empresário. Vive falando que tem que tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres e adora ajudar empresário. É um troço inacreditável. Só quem defende que isso nunca seja feito somos nós liberais. Isso é uma... essa coisa de... o centro, na verdade, é um nome escondido da direita. Uhum. Existem algumas razões para essa história existir, tá? Uma das razões é factual e histórica, é a Constituição. Quando a ditadura militar acabou, a turma de direita ficou com um problema de marca gigantesco. Não podia usar a marca direita. Pegava muito mal você se assumir de direita. Então, um grupo de parlamentares de direita, conservadores brasileiros, passou a usar o termo centrão. É assim que surge e entra no vocabulário brasileiro o termo centrão. Eram parlamentares de direita. Agora, veja, esse não era um truque que era um truque novo. Quando lá atrás Margaret Thatcher e Ronald Reagan, o Reagan nunca fez isso, mas a Margaret Thatcher começou a usar a palavra liberal para definir a sua política. Por quê? Porque nos anos 50, 60 e 70, a fama dos conservadores era do Partido Conservador. A fama dos partidos conservadores do Tory no Reino Unido ficou terrível. Então, ela começou a se vender como liberal, sem nunca ter sido liberal, porque ela era uma conservadora. Essa ideia de você buscar ali, num outro grupo, uma palavra para dizer que, não, agora eu sou dessa turma aqui, mas sem nunca sair do lugar que você sempre teve, isso é um truque conhecido, é um truque antigo e que é constantemente usado na política. Se daqui a pouco ficar muito feio você ser de esquerda no Brasil, vai ter um bando de gente de esquerda dizendo que é de centro. Entende? Então, esse fenômeno acontece, ele se manifestou no Brasil no período da democratização e uma quantidade imensa de pessoas que eram de direita começaram a dizer que eram de centro, sem ser de fato de centro. Então, essa é uma questão. A esquerda se acostumou a dizer que quem é de centro é, na verdade, de direita. E não é. Existe o centro. Aí, o segundo problema é você entender política apenas distribuindo entre direita e esquerda.
Porque se você entende política apenas distribuindo entre direita e esquerda, o centro fica parecendo aquele lugar que não tem posição nenhuma, que não quer se posicionar, não quer estar em lugar nenhum. Quer se abster. Tá certo? O problema é que isso tem mais a ver com você pensar política como uma dicotomia do que você pensar política como política é. Porque existem 3 ideologias. 3 ideologias quer dizer, existem 3 pacotes de ideias. Tem 3 maneiras de você olhar para o mundo. Uma maneira é a maneira socialista, em que você acha que você tem que botar no centro do projeto de governo a sociedade toda, o maior conjunto de pessoas da sociedade. E você faz política para o todo, mesmo que isso prejudique alguns poucos. Você quer que, em essência, você quer igualar ao máximo a sociedade. Você quer promover a igualdade. Você tem um outro conjunto de ideias, que é o pacote conservador. Você bota no centro da sua sociedade a família. Você quer uma sociedade tradicionalista. Você tem a impressão de que a sociedade tem um equilíbrio tênue, você tem um profundo medo da desordem, você quer ordem e você não quer provocar convulsões sociais, mudanças radicais na sociedade. Portanto, você tende a enxergar a sociedade de uma forma hierarquizada. Você pode se mover na hierarquia da sociedade? Até pode, mas é uma coisa para ser rara, porque você quer que as coisas mexam muito pouco. E por isso que você tem essa ideia de você botar a família no centro, porque é uma ideia pré-moderna mesmo, que vem do tempo que éramos tribos, que éramos clãs, entende? Em que você tem aquele ancião que tudo sabe, sempre uma figura masculina, a gente não chama esse pacote todo de conservador à toa, porque é uma coisa de conservar como era e não mudar. E você tem uma terceira coisa que é completamente diferente, que bota no centro da sua visão de sociedade a pessoa. Que você está muito mais preocupado com a pessoa e que a pessoa possa fazer as suas escolhas do que com o todo da sociedade ou do que com a família. Você não quer conservar, você quer transformação. Você quer transformação porque você, em essência, quer que as pessoas possam ser o mais livres possíveis. Agora, o mais livre possível quer dizer que o melhor para a sociedade não pode se impor aos desejos de uma única pessoa. Então, em que eu estou querendo dizer? Em política econômica, por exemplo, você não pode decidir que uma determinada região do país só pode servir para uma determinada indústria, como os regimes de economia centralizada, como os regimes comunistas e tudo mais. Você não pode tomar essa decisão na visão de quem está no centro, na visão de quem é liberal. Por quê? Porque você não pode impor a todas as pessoas individualmente uma determinada função econômica se elas não querem. Assim como você não pode impor uma escolha de sexualidade. Você não pode impor para a pessoa, se a pessoa é trans, isso é uma decisão que pertence à pessoa. Ou isto faz parte da natureza da pessoa e ela tem que ter a liberdade de ser o que ela é. Então, tanto do lado do conservadorismo quanto do lado do socialismo, existem... os liberais vão ter problemas sérios, porque é uma visão completamente distinta dos outros dois. E o ponto aqui é, liberais de fato, liberais milianos, liberais lockeanos, quem pega a base dos grandes filósofos liberais tem plena consciência de que esse jogo de meritocracia, por exemplo, é uma falácia. Entende? Porque a não ser que você dê as condições para as pessoas, e para isso serve o Estado, para que elas possam vir a ser o seu melhor, se você não educar a pessoa e dar uma supereducação para outra, não existe meritocracia. Entendeu? Você não deu as condições para que as pessoas possam vir a ser o seu melhor. Então você precisa de um Estado que iguale o ponto de partida, que iguale as condições em cima das quais as pessoas vêm. Eu não sou de direita, porque eu não sou de direita. Porque eu sou progressista, porque eu acho que o Estado precisa ajudar a promover
mudanças importantes no país. Porque esse país não é bom para a maior parte das pessoas. Então, não, eu não sou de direita. Agora, eu não sou de esquerda. E eu não sou de esquerda por uma razão muito simples. Eu acho que o Estado tem que trazer infraestrutura. Infraestrutura na forma de regulação, infraestrutura na forma física, né? Estradas, eletricidade, etc. Mas isso é para servir as pessoas que construam as suas possibilidades econômicas, que construam os seus negócios, que tenham ideias, um Estado que floresça. Infraestrutura na forma de educação. Infraestrutura na forma de você conseguir trabalhar para que a gente tenha uma sociedade formada por pessoas cada vez melhor formadas, com acesso a melhor saúde e que possam criar. Que é uma visão muito distinta da visão da esquerda. Eu acho o númerozinho bonito, as pessoas gostam de fazer isso na internet, e como piada, tá tudo certo. Todo mundo de centro é de esquerda, todo mundo de centro é de direita, a direita fala isso, a esquerda fala isso, tá tudo certo, como piada vale. Agora, a minha única preocupação é o seguinte, pode fazer a piada à vontade, só entenda que, de fato, é uma bobagem. É não compreender o que está sendo conversado. E o objetivo da gente como jornalista não é torcer para a política. As pessoas falam, o Pedro torce para o Tarcísio e tudo mais. Meio de preto, de Lula. Exatamente. Veja, eu sei que a maior parte das pessoas, quando conversam sobre política, no botequim, elas estão manifestando a sua torcida. Não é isso que jornalista faz. O que a gente tenta fazer é mostrar quais são as consequências das jogadas que os políticos estão fazendo. Percebe? A gente pode errar na nossa análise? Podemos. Mas a nossa análise não é uma torcida. Eu estou entendendo que a turma da esquerda olha para o Tarcísio e quer ver nele o Bolsonaro, porque interessa à esquerda ter um bolsonarista no outro lado. Eu estou entendendo que a turma do Bolsonaro olha para o Tarcísio e quer ver dele um candidato bolsonarista, está tudo certo. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que a turma do Bolsonaro ou o que a turma da esquerda vê no Tarcísio. O que eu estou interessado? Eu estou interessado em saber o que as pessoas que não gostam do Lula, mas votaram no Lula em 2022, veem no Tarcísio. Por quê? Porque é isso que vai decidir a eleição. Se as pessoas verem no Tarcísio um não bolsonarista, vão votar nele. Ele vai ganhar. Se as pessoas verem nele um novo Bolsonaro, não vão votar nele. Ele vai perder. Então, essa é a questão que tem que ser perguntada. É impressionante como uma quantidade imensa de pessoas falam, não, o Tarcísio é nosso, ele é Bolsonaro. Não, o Tarcísio é simplesmente um bolsonarista. Não importa o que a esquerda e a direita pensam. O que importa nesse caso é o que a massa de eleitores de centro pensa. Porque são essas pessoas, as que não gostam do Bolsonaro e não gostam do Lula, mas preferem o Lula ao Bolsonaro, são essas pessoas que vão definir a eleição. Então, o que importa é o que o Tarcísio consegue representar para essas pessoas. Não está claro ainda. E o que eu vou continuar analisando o tempo todo é o que o Tarcísio representa para essas pessoas. No momento, eu acho que o Tarcísio está jogando muito mal e está se bolsonarizando cada vez mais. E, portanto, afastando esse eleitor, que é o eleitor do qual ele depende para se eleger presidente da República. Agora, uma última provocação, fazendo um catadão de tudo que apareceu nesse vídeo de segunda-feira, quando a gente estava falando dessa vitória do governo nas redes sociais, no ponto de partida. A gente vem falando de problemas na comunicação do governo Lula desde o início do governo. E também da dificuldade de negociação com o Congresso desde o início do governo, que só vem se agravando por causa da questão das emendas, enfim, tem uma série de coisas aí para explicar essa dificuldade na relação do executivo com o legislativo. Agora o governo olhou para pautas que ele tem interesse em aprovar no Congresso e está comunicando que não consegue aprovar essas pautas por causa do Congresso, tentando de alguma maneira fazer uma comunicação que responsabilize o Congresso por isso. Isso vai tornar mais difícil
esse diálogo, né? Você dizia que a gente ainda tem 1 ano e meio de governo pela frente, que o executivo vai ter que negociar com o legislativo, que isso é do jogo democrático. O aumento dessa dificuldade por causa de uma comunicação do governo também não demonstra uma falta de espírito esportivo, por assim dizer, do Congresso? Estou me sentindo atacado, então agora... Eu acho que não é... Eu acho não. Não é assim nem que o Congresso pensa, nem como o governo pensa. Não é como eles pensam esse jogo, tá certo? O que eu acho que... Por que eu acho que o Planalto tomou essa decisão? Eu acho que o Planalto tomou essa decisão por ter chegado à conclusão de que o Congresso decidiu entrar em campanha. Se o Congresso, há 1 ano do início do ciclo eleitoral, chegou à conclusão de que agora ele precisa só impor derrotas ao governo, porque já estamos em campanha eleitoral, então o governo possivelmente chegou à conclusão de que não há mais o que ganhar. Então, se não há mais o que ganhar, eu vou entrar em campanha eleitoral também. Mas isso é porque o governo desistiu de ter vitórias no Congresso. Eu acho que essa coisa da taxação dos mais ricos, eu acho que o governo ganhou porque ele encontrou uma rara pauta que é popular. Porque a maior parte das pautas do governo não são populares. Mas essa pauta é muito popular. 3/4 da população brasileira, mais de 70% dos brasileiros, acham que tem que taxar mais os mais ricos e menos os mais pobres. Então, possivelmente o governo percebeu isso, não, vamos abraçar essa pauta, porque essa pauta é nossa, nós queremos emplacá-la e o povo também quer. Então, a gente consegue mobilizar as pessoas. E, de repente, a gente consegue emparedar o Congresso e forçar o Congresso a nos dar algumas vitórias, porque vai pegar mal para os deputados. Você não votou naquilo, tudo mais. E é esse o jogo que o governo está fazendo. O problema desse jogo é o seguinte: ele vai conseguir uma vitória, ele vai conseguir 2 vitórias, ele vai conseguir 3 vitórias naquelas pautas que são populares e estão do lado do Planalto. O problema é que a maior parte das pautas do Planalto, neste momento, são impopulares. E isso quer dizer que, primeiro, emparedado, o Congresso talvez até vote e dê vitórias para o governo, mas vai impor uma série de derrotas também. A relação piora, e se você for para um segundo mandato do Lula, vai ser um mandato que vai começar já com dificuldades, porque a renovação do Congresso deve ser pequena. Então, a maior parte desses deputados, 70%, 80% desses deputados vão voltar. E vão votar com raiva do governo. Porque se viram emparedados, tudo mais. Esse é um jogo arriscado, entendeu? O jogo do confronto constante. Agora, políticos também são capazes de desescalar esse tipo de briga pública e se reorganizar. Pode ser que aconteça. Eu acho que é um movimento que é perigoso para o governo, mas que pode sim dar algumas vitórias. Bem, por hoje acho que é só isso. Sobrevivemos. Sobrevivemos. Até a próxima, pessoal. Semana que vem a Yasmin tá de volta. Tá. Mas me vejam no Central Meio. Agora vamos ver se o público acha que você foi mais dura ou a Yasmin é mais dura. Tá, tô ansiosa para saber. Tchau, gente. Por que o conflito entre Israel e Palestina nunca termina? Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.